Você está no canal da Igreja Batista Betel de Divinópolis. Nós estamos estudando uma série 5 mensagens importantes de Deus para a humanidade. Vamos estudar hoje a 5ª e última mensagem do Senhor dessa série? Fique comigo. Nos últimos encontros nossos temos falado sobre 5 mensagens que o Senhor deixou para a humanidade. Já disse em outro momento que o Senhor não deixou apenas 5 mensagens. Isso é apenas uma questão didática e apenas uma maneira de nós organizarmos alguma forma de comunicação. O Senhor, na realidade, deixou muitas mensagens. Nenhuma menos importante do que a outra. Nenhuma deve ser colocada de lado. Nenhuma deve ser desconsiderada. Escolhemos 5 mensagens para estabelecer essa série de forma didática. E nós já falamos sobre algumas informações que a humanidade deveria estar atenta. E a igreja também. E eu até diria, principalmente a igreja. Embora a mensagem seja dada à humanidade e haja uma preocupação em salvar a humanidade, a igreja também está andando muito desatenta. Em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor fala dessa igreja desatenta e que eu particularmente acredito estamos vivendo nela. É a igreja de Laodiceia, onde o Senhor diz algo muito forte e pesado, difícil de entender e de aceitar para aquele que é a igreja de Jesus. Diz o Senhor Jesus assim: estou à porta e bato. O Senhor está falando a uma igreja. Isso é difícil de entender, que o Senhor da igreja, onde Ele é o centro das atenções, ou pelo menos o centro das mensagens das pessoas, está de fato do lado de fora. Esse estar do lado de fora pode ter várias implicações e muitas definições diferentes. Mas hoje quero usá-la como uma das implicações. Estar do lado de fora significa que não está sendo dada a devida atenção a Jesus Cristo e a sua mensagem. O Senhor tem uma mensagem. O Senhor tem uma mensagem para o seu povo. O Senhor tem uma mensagem para a igreja. E a igreja muitas vezes está deixando o Senhor de fora. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, falando que muitos teriam comichão nos seus ouvidos e separariam para si doutores conforme a sua vontade e o seu desejo, para ouvir apenas aquilo que lhes agrada. Isso é o que tem ocorrido com a igreja. E assim como Paulo disse isso a Timóteo naqueles dias, isso também pode ser dito à igreja dos nossos dias. Parece que nós não queremos Jesus se intrometendo na nossa maneira de interpretar Deus. Na realidade, parece que nós queremos dar a nossa própria versão de Jesus Cristo. Nós queremos apresentar o nosso próprio Jesus Cristo. Isso é contraditório, no mínimo contraditório. O Senhor da igreja, do lado de fora da igreja, não podendo dar àqueles que se chamam pelo seu nome direção, é algo difícil de compreender. Então, por isso, nós decidimos falar sobre mensagens ditas à humanidade e que a humanidade não deve esquecer. Dentro desse composto humanidade, existe um núcleo, uma célula chamada Igreja do Senhor Jesus. Logo, as mensagens dadas à humanidade são também dadas à igreja. Todas as mensagens devem ser consideradas como mensagens também à igreja. E hoje, em nosso último estudo da série As 5 mensagens do Senhor para a humanidade, nós queremos fazer menção a uma mensagem extremamente relevante e que a humanidade e a igreja não devem se esquecer dela.
quero ler com você Hebreus, capítulo de número 3, no versículo de número 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouvir a voz do Espírito Santo. É importante começar antes de falar sobre o aviso aqui dado, que é o Espírito Santo quem conduz a igreja. Que deve ser o Espírito Santo quem conduz a igreja. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, e ele estará convosco e vos guiará a toda a verdade. Ele dará testemunho de mim, ele ensinará a vocês como chegarem até mim, ele conduzirá cada um de vocês. O ensinamento, a ministração, a direção, a condução da igreja é dada pelo Espírito Santo de Deus. Logo no Pentecostes, fora o Espírito Santo que assumiu esse posto, conduzindo dali em diante a vida da igreja. Um crente que não é conduzido, um crente que não ouve a voz do Espírito Santo, não acredito que deva se considerar crente legítimo, crente autêntico, porque o crente deve ouvir a voz do Espírito. Mas veja o alerta dado em Hebreus capítulo 3, verso 7. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo continua falando. O Espírito Santo continua falando ao seu povo. E há uma solicitação das Escrituras, que foi inspirada pelo Espírito, de que você, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Qual é a mensagem dada aqui à humanidade e também à igreja que tem endurecido o coração quanto à voz do Espírito Santo? Muitas pessoas, na realidade, têm ouvido a voz de profetas sem levar em consideração a palavra do Senhor, que nos direciona pelo Espírito Santo a provar os profetas, a averiguar a profecia que ouvimos. Ouvir profetas nem sempre significa ouvir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está revelado nas Escrituras e ele se utiliza da palavra revelada para poder falar, inspirar e conduzir a igreja. Também ele se utiliza dos dons que ele mesmo distribui como quer à sua igreja. Mas ouvir a voz do Espírito Santo pode estar referindo-se a ouvir a mensagem do Espírito Santo nas Escrituras, ouvir a mensagem pela palavra de Deus, ouvir a mensagem do Espírito Santo a partir da pregação da palavra do Senhor. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo, não endureça o seu coração. A quinta mensagem para a humanidade diz respeito à escolha. Exatamente isso. A palavra de Deus não está falando de livre-arbítrio. Esse termo não aparece nas Escrituras. No entanto, nós não podemos negar que o Senhor deixou que o homem tomasse decisões e fizesse escolhas, e escolhas que podem ser definitivas para a sua vida. Quando Eva e o seu esposo Adão fizeram a escolha diante de todo o paraíso, diante de uma infinitude de árvores, havia apenas uma proibida. E eles fizeram a escolha exatamente por aquilo que era proibido. A escolha foi feita por Adão, a escolha foi feita por Eva. Embora a palavra livre-arbítrio não apareça, e o conceito de livre-arbítrio deve ser definido ou discutido mais profundamente, não é simples definir o conceito de livre-arbítrio, é claro e é fato de que o Senhor nos dá o direito de escolha.
Nós fazemos escolhas. Nós podemos escolher. Escolhemos todo o tempo coisas na nossa vida. Mas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à fé, também somos nós que fazemos a escolha. Sabe, muitas pessoas não querem aceitar isso, não querem entender assim. Mas ao escolher, nós nos tornamos responsáveis pelas escolhas. O dia de hoje que nós estamos vivendo, cada um de nós, é na realidade o resultado das escolhas que fizemos ontem. No passado, tomamos decisões que hoje colhemos os frutos dessas decisões. Nós de fato fazemos escolhas. E as nossas escolhas trazem sobre nós algo que deve ser pensado, e essa é a mensagem, a quinta mensagem à humanidade. O Senhor nos deu o direito de fazer escolhas, e a responsabilidade é nossa. Muitos não querem aceitar, mas quanto maior for o grau da decisão, maior é a responsabilidade assumida. Quando somos novos, nós queremos crescer, queremos nos tornar adultos porque pensamos: farei da minha vida o que eu quiser, irei decidir tudo o que eu quiser. Ninguém poderá escolher por mim ou decidir por mim. Eu irei escolher, eu irei decidir. Correto. O que a pessoa não percebe é que ao crescer, ela começa a tomar decisões cada vez mais sérias e cada vez que implicam mais no seu destino, no seu futuro. Quanto mais séria a decisão e a escolha, mais séria a consequência, maior a responsabilidade. Não é algo que você escolhe. Não é você que diz: decidirei tal coisa, mas a responsabilidade não é minha. Qualquer decisão que tomamos, a responsabilidade sempre será nossa. Freud chegou a dizer que as pessoas não gostam de tomar decisões porque não gostam de se sentir responsáveis pelas decisões tomadas. Mas tudo que vivemos hoje é consequência de escolhas que fazemos. E aí está a seriedade de tudo, porque tudo que vivermos amanhã será pelas escolhas que fazemos hoje. Por aquilo que escolhemos hoje, pagaremos amanhã. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, mas isso não nos exime da responsabilidade da manutenção dessa graça sobre nossa vida, da manutenção da vida em santidade, da manutenção da vida para a salvação. Em Efésios, no capítulo de número 5, no verso 11, o Senhor diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejam cúmplices. Não tomem a decisão de estar do lado errado. Não tome a decisão de levar uma vida errada. Efésios capítulo 5, no verso 15, continua nos advertindo quanto à tomada de decisões, à responsabilidade das nossas decisões, das nossas escolhas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não ande como um louco, mas seja prudente no vosso andar. Isso fala de escolha, isso fala de consequência. Quanto maior for a nossa escolha, quanto maior for o grau daquilo que estamos escolhendo, maior é a responsabilidade que temos sobre aquilo que escolhemos. A mensagem séria para a igreja e para a humanidade é: o Senhor deixou que nós fizéssemos escolhas.
E essas escolhas definem a nossa vida com Deus, o nosso andar com Deus, o nosso caminhar com Deus. Essa escolha define a nossa salvação ou a nossa condenação. O Senhor desejou que assim fôssemos, suficientes, capazes de fazer escolhas e de escolher a coisa certa. O Senhor nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nos deu toda a capacidade para podermos fazer escolhas. Não queremos agora achar desculpas para as escolhas erradas que fazemos. Somos responsáveis pelas escolhas. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Ao tomarem a decisão de escolher o caminho errado, tomaram também sobre si a responsabilidade dessa escolha. O Senhor então os expulsou do paraíso. Mas aquele que faz a escolha de crer no Senhor, de se arrepender e confessar, ele está fazendo também a escolha de recuperar sua vida em Deus. Está tomando a decisão de salvação. O que de fato ocorre conosco é que muitas vezes nós queremos a benfeitoria de Deus, mas não queremos aceitar o fato de que fizemos escolhas tão erradas que atraem o juízo de Deus. Queremos o bem de Deus o tempo inteiro, mas não nos apercebemos, não nos damos conta de que sempre tomamos decisões contra a vontade do Senhor, o que atrai e determina que o Senhor, que é justo, exerça sua justiça. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Não é desejo de Deus a condenação do homem. É o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, no verso de número 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Mas há, entretanto, uma informação complementar a esta. Portanto, convertei-vos e vivei. O Senhor está dizendo que a decisão é do homem. Decida por converter-se, decida por mudar. Olha o que diz o verso 30 de Ezequiel capítulo 18. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. O Senhor julgará a cada um segundo os seus caminhos. O caminho que o homem escolheu trará sobre ele o juízo, o julgamento de Deus. O Senhor julgará segundo a escolha do seu caminho. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. No verso de número 23 de Ezequiel 18 diz: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Você percebe? O Senhor não tem prazer em condenar, mas Ele deixou a nós, ao homem, a escolha do caminho que quer seguir. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Josué fala algo que se assemelha muito a esse princípio do Senhor de que nós escolhemos o caminho. Ele disse a Israel: Hoje escolhei entre os deuses que encontramos no deserto e o Senhor nosso Deus que nos tirou da terra do Egito da escravidão. Escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses do deserto ou se ao Senhor nosso Deus. Então ele afirma: Eu, porém, e minha casa já decidimos, serviremos o Senhor. A decisão é nossa. A escolha é nossa. Não podemos dizer amanhã que fora o Senhor quem definiu a minha condenação ou que fora o Senhor quem definiu a minha salvação. Porque não é assim. Porque não foi assim. Nós definimos a nossa salvação. Definimos quando nós fazemos a escolha por seguir o Senhor
e obedecer os seus preceitos. Nós definimos a nossa condenação. Quando decidimos no nosso coração levar o Senhor como algo desprezível, desprezar a sua palavra, quando fazemos a escolha de não crer. Quanto maior a nossa escolha, maior a nossa responsabilidade. O terceiro ponto importante aqui a considerar é que sempre faremos escolhas. É impossível não escolher, porque quando nós decidimos não escolher, estamos escolhendo. Quero fazer menção aqui, por exemplo, a Pôncio Pilatos. Fora colocado diante dele Jesus Cristo de Nazaré, inocente, sobre acusações mentirosas, onde homens pagaram para que, mentindo, falassem de Jesus Cristo. Havia um interesse muito claro dos líderes religiosos de levar Jesus à morte, ao martírio. Jesus foi apresentado a Pôncio Pilatos e não viu nenhuma culpa naquele homem. E ele mesmo disse: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Mas pressionado pelos líderes religiosos e pela multidão que o cercou naquele momento, ele toma uma decisão de não decidir. E ali então entra para a história um momento interessante. Ele decide lavar as mãos, como quem diz: não sou responsável por isso. Os homens que escolheram, vocês é que escolheram, eu não estou decidindo por isso, eu lavo as minhas mãos. Mas ao lavar as suas mãos, Pilatos estava tomando a decisão de ficar em cima do muro. Ele não estava tomando a decisão apenas de ser neutro, porque não há neutralidade concernente a escolher Jesus ou não. Ou você escolhe ao Senhor, ou qualquer coisa diferente de escolher o caminho do Senhor é escolher não estar no Senhor. Ao lavar as mãos, Pôncio Pilatos não estava se eximindo da escolha, ele estava fazendo uma escolha. Essa mensagem deve entrar em teu coração. Ao lavar as tuas mãos e dizer: eu não escolhi isso, eu não quero decidir isso, você está na realidade fazendo a escolha de não escolher. Mas isso é escolher. É escolher estar em cima do muro, é escolher não decidir por Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus é uma decisão extremamente séria. Porque ao seguir Jesus, nós assumimos sobre nós o nome que levanta o ódio e a perseguição. Jesus Cristo disse: sereis perseguidos por amor ao meu nome, vos perseguirão e vos matarão, sereis odiados pelo meu nome. Então, quando decidimos por Jesus, estamos decidindo também viver toda a promessa do Senhor: nesse mundo tereis aflições, por causa de Cristo seremos perseguidos, mortos, aprisionados. E somos, quando nós decidimos por Jesus seriamente, quando nós decidimos por Jesus de maneira verdadeira, é latente, é claro a depreciação, é claro a distinção que as pessoas fazem de nós. É fácil perceber isso. E quando alguém diz, então, não quero tomar essa decisão, ele está decidindo não seguir Jesus, ele está tendo medo de viver todas as consequências da escolha, então ele está escolhendo não seguir ao Senhor. Não há como ficar neutro nessa situação. Não há neutralidade. Todos escolhemos. Todos fomos chamados para uma escolha. Eu e você. E escolhendo lavar as mãos ou escolhendo odiar a Cristo, você está em um lado, em oposição a escolher estar com Cristo. Porque aquele que não se ajunta a Cristo se espalha. Aquele que não é dos de Cristo é contra Cristo. Essa é a grande verdade do lavar as mãos. Não há neutralidade.
Aquele que escolhe a Cristo, então, se encaixa no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A escolha é sua. Essa é a quinta mensagem importante para a humanidade. Você escolhe. Você é responsável pelo que escolhe. Não tente passar isso para outra pessoa. Não tente responsabilizar outra pessoa. Não são os outros os responsáveis por aquilo que você escolheu. Você é o responsável por aquilo que escolheu. Pense nisso. Reflita sobre isso. E tome a decisão acertada. Deus abençoe sua vida. E que você possa ter coragem de escolher por Cristo. E escolher viver ou morrer por Cristo. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Assim pensa quem escolheu Jesus Cristo de Nazaré. Assim pensa quem escolheu o único caminho para a salvação. Deus te abençoe.